viu agora há pouco no Evangelho, o início foi: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Se a gente pegasse só esse trecho, ficaria se perguntando, mas que passagem da Escritura é esta? Claro, nós vemos pela citação que é do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, até o versículo 30. Até o versículo 30. E pega comigo. É mais fácil pegarmos todos juntos. Eu só não vou pedir para levantar a Bíblia no alto, como a gente faz com as pessoas do grupo de oração, porque eu tenho a certeza que todos estão com a Bíblia nas suas mãos. Se não estiver, puxão de orelha. Eu tinha marquinha aqui na minha Bíblia, não sei onde é que ela foi, mas reencontrei. Microfone na mão, ambão na frente, dificulta a gente encontrar a passagem. Então está aí, Isaías 61, pegamos desde o começo. Isaías 61. O que foi que Jesus disse naquele dia na sinagoga de Cafarnaum? O que ele trouxe? Caiu-lhe nas mãos a profecia de Isaías. Isaías diz, e Jesus tomou para si até o tom de voz, mostrou para todos que ele estava assumindo para si esta passagem. Era dele que Isaías estava falando. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Eu sempre fiquei muito interessado e atrapalhado, com essa expressão repousa. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Para nós, repousar é descansar. Por que repousa sobre mim? Estaria dormindo sobre mim? Claro que não. Eu busquei muitas anotações de Bíblia, até que encontrei uma que abriu a minha cabeça e o meu coração. Aquela nota dizia o seguinte, que o verbo que traduz esse repousa da Bíblia é o mesmo que está usado no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, dizendo que o Espírito pairava sobre as águas e que do caos fez a beleza. Eu dei pulos na cadeira quando eu descobri isso. Esse repousar é o mesmo verbo pairar. É também
aquele verbo que é usado para a galinha que está no ninho e que espalha as suas asas sobre a ninhada, e daqueles ovos tira a beleza daqueles pintinhos. Se você pega um ovo choco, meu Deus do céu, que horrível. Mas que beleza quando o próprio pintinho, nem a galinha tem que botar o bico. É o pintinho, não sei se você sabia, é o pintinho de dentro do ovo, que vai batendo na casca e vai abrindo a casca e ele sai amarelinho, bonito. É a beleza do verbo repousar, que também é o verbo pairar. É isto. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e faz em mim tudo novo. Jesus, um pouco antes, lá no Rio Jordão, recebeu o batismo de João. E quando ele saiu da água, os céus se abriram. A voz do Pai se fez ouvir. Esse é meu filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo pairou. Nós podíamos até traduzir, repousou sobre Jesus, na forma corpórea de uma pomba. E Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Repete comigo, Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, até Jesus precisava estar cheio do Espírito Santo. Claro, ele sempre teve o Espírito Santo, porque ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, mas, para a missão dele, o Pai queria que ele estivesse cheio do Espírito Santo. E naquele momento, por um lado de humildade, onde ele vai ser batizado no batismo de penitência, o batismo de João, e ao mesmo tempo naquele momento de glória, em que os céus se abriram e o Pai se manifesta, este é o meu Filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Repete mais uma vez, Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. E agora ele está trazendo essa profecia de Isaías. O que aconteceu em Cafarnaum? Cafarnaum não. O que aconteceu na sinagoga de Nazaré? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. E você sabe como era a consagração dos judeus. Derramava-se aquele chifre de óleo na cabeça da pessoa, e aquele óleo escorria pela cabeça, pelo rosto, pelas costas, pelo peito, descia pelas pernas, ungindo tudo. A criatura inteira era ungida. E é o que fala a respeito de Jesus, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Pela unção ele foi consagrado. Claro, já era consagrado porque ele era inteiramente do Pai, mas a profecia está dizendo que o Pai queria que ele fosse consagrado. Enviou-me a levar a boa nova aos pobres. Enviou-me a levar a boa nova aos pobres. E ele o fez. A curar os corações doloridos. E ele o fez. Anunciar aos cativos a redenção, e ele redimiu a muitos, E aos prisioneiros
a libertação. E Ele libertou a muitíssimos. A proclamar, finalmente, o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor. Esse ano aqui, você sabe muito bem, não se trata de um ano 365 dias, inclusive porque a contagem do ano dos judeus não era a mesma que a nossa. Nós estaríamos há mais de 2000 anos atrás. Aqui é um tempo, o tempo da graça. Diga comigo, Jesus veio trazer o tempo da graça a todos os seus irmãos. É isto. Aí está a missão de Jesus. Isso que eu acabei de dizer, porque a profecia é sobre Jesus, precisa acontecer com cada cristão. E o batismo no Espírito Santo existe para realizar isso. Eu gosto de dizer que a renovação carismática católica precisa ser renovação carismática e católica. E não mais do que isso. Se ela realiza isso, realizou tudo. Repete comigo, a renovação precisa ser renovação. A renovação precisa ser carismática. A renovação precisa ser católica. Está aí. Está aí. Renovação. Renovar a gente em primeiro lugar. Então eu volto àquela figura da galinha com as suas asas abertas, pairando sobre a ninhada e fazendo uma maravilhosa transformação. Aquilo que fatalmente seria ovo choco com o passar do tempo, vai tornar-se a beleza de um pintinho. A renovação precisa me renovar. Diga comigo, a renovação precisa me renovar. Repete forte. A renovação precisa me renovar. E ela existe para isso, para me renovar. Ao mesmo tempo, a renovação existe para levar renovação aos outros. Eu penso que eu vou conseguir falar um pouquinho do meu testemunho, como realmente a minha vida, o meu ser de pessoa humana e o meu sacerdócio foram renovados pelo batismo no Espírito Santo, portanto, pela renovação carismática católica. Renovação. Obrigado. Obrigado. Realmente, a renovação existe para renovar. Segundo, renovação carismática. E aí eu digo com toda a força que eu possa ter, renovação renova-te. Renovação renova-te. É impressionante, é usando os dons, é fazendo com que nos nossos grupos os dons sejam entusiasmantes, que os dons aconteçam, que cada um, desde o dom de línguas, mas não podemos esquecer que é preciso também o dom de palavra de profecia, não podemos esquecer que é preciso que nos nossos grupos haja a palavra de ciência. Nem se fala que nos nossos grupos aconteçam curas, e nós não podemos delegar isso para umas tantas pessoas no grupo especializadas nisso. Aquela é a pessoa que traz palavra de profecia, é ela que traz. Não! A palavra de profecia precisa ser comum no grupo de oração. Comum no grupo de oração. A palavra de ciência,
que é justamente essa intuição divina de ver dentro da pessoa, ver dentro dos acontecimentos, precisa ser forte no grupo de oração. E eu digo a mesma coisa, não é uma ou duas pessoas que vão ter palavra de ciência, não. Isso precisa ser forte no grupo de oração. Uma coisa comum no grupo de oração, muitas pessoas, claro, eu não estou dizendo que todas precisem. O próprio São Paulo explica muito bem que não é para todos os dons. Mas é preciso que muitas pessoas tenham o dom de palavra de ciência. Claro que no grupo de oração a fé deve ferver. Diga comigo, a fé deve ferver. Sim, o grupo de oração precisa produzir isso. O batismo no Espírito Santo que nós recebemos deve fazer ferver a fé. Outro dia mesmo na Canção Nova, faz questão de uma semana, justamente faz uma semana, uma irmã minha esteve, porque ela é membro da Canção Nova, e ela passou 103 dias na UTI. Ela fez 11 cirurgias. Nesse espaço, portanto, no espaço de 3 meses, ela fez 11 cirurgias e ficou 101 dias na UTI, sendo que a maior parte desses 101 dias ela estava em coma. Então, humanamente, era um caso perdido. Mas eu conversava com a minha sobrinha, filha dela, quase que todas as noites, e dizia: Patrícia, é o milagre nosso de cada dia. E nós insistimos. E domingo agora passado, a minha irmã, lá na Canção Nova, veio de São Paulo, viajou e tudo mais e tal, e deu testemunho da presença dela. E eu não sabia que ela ia dizer isso. Ela disse: eu sou um milagre. Ela nem disse: eu sou um milagre. Ela disse: eu sou o milagre. E é mesmo. Então, o dom de cura precisa ser comum nos nossos grupos de oração. E todos nós precisamos ter fé suficiente para esperar o milagre nosso de cada dia. Você padre, você seminarista, você casado, você jovem solteiro, você pode e precisa esperar o milagre seu de cada dia. Diga comigo: Senhor, o milagre meu de cada dia. Eu espero, Senhor, o meu milagre de cada dia. E, gente, nós tivemos em Lorena, em toda essa região do Vale do Paraíba, mas também correu bastante o Brasil, tia Laura. Uma mulher maravilhosa, muito simples, muito humilde, mas com um dom de cura espetacular. Ela mesma estranhava que ela contraiu o câncer. E o câncer foi fazendo com que ela definhasse. E ela dizia: eu orei por muitas pessoas para que fossem curadas do câncer, elas foram curadas e eu estou doente assim. É isso mesmo. É isso mesmo. O dom não é para nós. O dom é para os outros. Ela orou por muitíssimas pessoas para que fossem curadas. E ela morreu de câncer. Está lá, em Cachoeira Paulista, pertinho de mim. É só atravessar um portãozinho. Eu chego no túmulo da tia Laura, que morreu de câncer. Mas, que beleza. Deixa eu contar uma outra. As más línguas são terríveis, né? E levaram para o bispo aquilo que estava acontecendo, mas levaram do jeito deles.
Então o bispo proibiu, não é o atual, nem o anterior, é lá atrás, Dom Antônio, homem de Deus, continua sendo homem de Deus. Mas por causa das más línguas, ele acabou proibindo que se impusesse as mãos e que se orasse pelas línguas, que se orasse pela cura. Ela veio desesperada comigo, dizendo: Padre Jonas, mas quantas pessoas são curadas no nosso grupo de oração? Agora eu tenho que parar. E essas pessoas todas que virão, que querem, que precisam de uma cura? Eu disse para ela: tia Laura, o que o bispo proibiu foi impor as mãos e que se orasse pela cura. Então faz o seguinte, pede para as pessoas que deem as mãos. A senhora ora. E a senhora vai ver que as pessoas serão curadas do mesmo jeito, sem impor as mãos. E sem orar pela cura, porque ela orava pela cura de cada pessoa individualmente. Que beleza! A partir dali, duas coisas aconteceram. Primeiro, as curas continuaram, porque havia um grupo de oração. Na semana seguinte, as pessoas vinham contando as maravilhas que haviam acontecido, as curas que elas tinham obtido, sem imposição das mãos, sem que ela orasse pessoalmente pela cura. E a segunda coisa, tia Laura começou a descrever as curas. Nós não conhecíamos até aquela época a palavra de ciência. Fomos descobrir depois, quando o padre de Grandes esteve conosco, né? Nós não conhecíamos a palavra de ciência. E a tia Laura começou a dizer: eu sinto que tal pessoa aqui está sendo curada de tal coisa, e ela não sabia de nada. Antes ela tinha que orar um por um, impondo as mãos sobre cada pessoa, e agora era totalmente diferente. Ela descrevia a cura. Jesus quer curar tal pessoa assim, assim, de tal coisa assim, 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 assim. E realmente, na semana seguinte, e depois nas semanas seguintes, as pessoas vinham e testemunhavam. Gente, os nossos grupos de oração precisam de ser assim. Eu não estou com saudosismo, eu contei esses fatos, porque eles são muito candentes, muito fortes. Não é saudosismo, é o contrário. Os grupos de oração de hoje precisam ser carismáticos. Diga comigo: o meu grupo de oração precisa ser carismático, fortemente carismático. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Rapidinho, eu pego aqui, só para não me atrapalhar. Agora foi mais rápido. Então, os nossos grupos precisam ser cheios de palavras de sabedoria. E digo igualmente, não é para algumas pessoas só não é para os doutos. Coisa maravilhosa, as pessoas muito simples trazem palavras de sabedoria que traz a solução para muitos problemas, para muitas situações. Já falei sobre a palavra de ciência, já falei sobre o dom da fé, a fé carismática. Falei também sobre o dom de curar as doenças, o dom de milagres. Os nossos grupos de oração podem ser fábrica de milagres. Deixa eu dizer uma coisa. Houve uma época em que um senhor, lá na nossa cidade de Cachoeira Paulista,
chegou pedindo, por favor, que nós comprássemos a fábrica deles, o prédio da fábrica deles. Depois de várias conversações, chegamos ao ponto de comprar. Foi muito útil. Ainda hoje lá é estúdio de televisão. O que antes era uma fábrica, tornou-se estúdio de televisão, prestando um excelente serviço. Mas a fábrica que ele tinha era uma fábrica de santos. Fazia imagens de santos. Eu não perdi a ocasião. Eu comecei a dizer à minha comunidade que nós realmente precisávamos ser uma fábrica de santos. Em primeiro lugar, cada um de nós sermos santos, ou santos ou nada. E segundo, para os outros, precisamos levar santidade para os outros para formá-los santos. Hoje eu posso dizer, a renovação carismática católica precisa ser uma fábrica de milagres. A renovação carismática católica precisa ser uma fábrica de milagres. Você não aplaude, não? Nós temos uma multidão de pessoas, talvez muito próximas a você, precisando de milagres. O que é que você está fazendo? Carismático de meia pataca, como dizia no meu tempo de menino. No meu tempo de menino se dizia assim. Vamos ser milagreiros? Não, porque o único que opera milagres é Deus. Mas nós seremos os orantes. Porque é que está importante. Para o dom da cura, por exemplo, e para o dom dos milagres, o que nós fazemos é realmente orar para que o Senhor faça. Não tenha medo. Não vai haver vexame nenhum. Ore, claro, ore com fé. Ore com fé carismática. Ore como quem sabe que Deus vai fazer, porque Deus é Deus, não é você. Então não fique receoso. E se não acontecer, o que vai ser de mim? Você vai continuar sendo você, naquilo que você é, nem mais e nem menos. Então, sem receio, eu e você precisamos ser uma fábrica de santos, uma fábrica de milagres, uma fábrica de curas. Eu vou dizer e você vai repetir. Obrigado. Uma fábrica de santos. É para você repetir. Uma fábrica de santos. Uma fábrica de curas. Uma fábrica de milagres. A renovação carismática quer e precisa ser isso. E eu também. Bate no peito, e eu também. E eu também, e eu também, e eu também. Agora pode aplaudir. Daí vem o discernimento dos espíritos, preciosíssimo. A interpretação das línguas, aliás, antes, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Por que desapareceram as profecias em línguas? Será que deu eclipse no céu?
Sim, porque o que está na Bíblia está na vida. E o que está na vida é porque está na Bíblia. Então, nós precisamos de oração em línguas, sim. E eu espero que seja se orando em línguas nos nossos grupos. Mas além de orar em línguas, é preciso que haja pessoas que tragam palavras de profecia, palavras de ciência, palavras de sabedoria, em línguas. Em línguas. E é um espetáculo maravilhoso. Não estranhem. Ao contrário, isso é legítima renovação carismática católica. Deixe que o Senhor opere no seu grupo. Não aguarde apenas ter um encontro como este, o ENF, para que isso aconteça. Um outro encontro similar, para que isso aconteça. Ou não espere que venha um pregador internacional para que isso aconteça. Não, os nacionais somos nós. Aplauda, os nacionais somos nós. Os nacionais somos nós. E é aqui que nós devemos pregar. E quando formos para fora, a partir de Portugal, né? Quando formos para fora, nós também teremos esses dons todos, e teremos palavras de profecia em línguas, teremos palavras de sabedoria em línguas, teremos. Porque os nacionais somos nós. Não tenha receio. Deus quer e a renovação carismática católica precisa. Então, o que precisa acontecer conosco é o seguinte: São Paulo, dizendo a Timóteo, isso está na segunda carta, pega comigo, porque é muito importante que a gente veja também com os olhos, não só com os ouvidos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Para facilitar, para você pegar mais rápido, 1, 5, 2, 1. 1, 5, 2, 1. 2 Timóteo 1, 6. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Aí que está a gente. Eu te exorto, e faço isso agora, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das mãos. Não foi das minhas mãos, não, mas a imposição das mãos. Eu te exorto a reavivar a chama. Uma outra palavra muito bonita para dizer isso é reinflama. Reinflama o carisma, reinflama o dom. É como aquelas brasas que estão bruxuleantes, quase que morrendo, e a gente vai, sopra, ou então abana, e abanar dá mais efeito, aquela cinza vai indo embora, e as brasas vão reinflamando. A chama vai voltando, e daquelas brasas que antes estavam mortiças, você pode conseguir uma fogueira até mesmo. E cuidado com a fogueira que pode pegar na mata, pode pegar na sua casa. Reinflama o carisma. E se reinflama o carisma, é para todos nós. Porque renovando o Espírito Santo que está em nós, deixa eu dizer uma coisa importante. Nós muitas vezes caímos na aridez, pior ainda na tibieza, caímos, infelizmente. Nós muitas vezes
áridos, não oramos mais, não temos entusiasmo. Mas o Espírito Santo não foi embora. Ele está em nós. Nós é que estamos mal, ele está muito bem, obrigado. E contente de estar em você. E contente de estar em você. Desculpe essa expressão que eu vou usar. O sem vergonha é você. E para você, a palavra de Deus é essa: reinflama o carisma de Deus que está em ti, meu filho. Reinflama o carisma de Deus que está em ti, minha filha. Reinflama. Reinflama o carisma que está em ti, meu padre, meu religioso, minha religiosa. Reinflama. Meu jovem, reinflama o carisma de Deus que está em ti. Timóteo era jovem, bem jovem. São Paulo precisa alertá-lo a respeito disso. Mas Paulo viu que ele tinha tudo para receber o carisma. Deus viu que você tinha tudo para receber o batismo no Espírito Santo, portanto, receber o carisma, e com o carisma, os carismas. Então, reinflama, 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 reinflama. E continua no versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. Você sabe o que é timidez? Mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Então, esse reinflamar do carisma é coragem, é valentia, é destemor, que é o oposto do temor, é desassombro, sermos até desassombrados, é entusiasmo, é audácia, palavra bonita, e coisa mais bonita ainda, a audácia. É intrepidez. E aquilo que em grego se diz parresia. Tudo isso que eu falei é na tentativa de traduzir o termo grego parresia, na qual São Paulo escreveu. Porque coragem diz muito, mas não diz tudo. Valentia diz muito, mas não diz tudo. E assim para frente, destemor, desassombro. Entusiasmo diz muito, mas não é tudo. Audácia é muito importante, mas não diz tudo. Intrepidez não diz tudo. Tudo é dito pelo termo grego paresia. Diga comigo 3 vezes. Paresia, 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 paresia. Dá-me, Senhor, paresia. Eu quero ser cheio de paresia. Paresia, Senhor. Houve uma época na minha vida que eu não tinha nadinha de paresia. Ao contrário. Eu era cheio de ressentimento, de mágoa, de rancor. E por que isso? Porque eu trabalhava com um grupo de jovens em São Paulo, padre novo, bastante novo, e o grupo ia muito bem. Comecei com um grupo no colégio, do colégio expandi para a paróquia, da paróquia expandimos para o estado, expandiu-se para o Brasil.
Nós chamávamos simplesmente de encontro de jovens. Ainda hoje existe gente na sociedade que participou desses encontros de jovens e que estão sendo cristãos na sociedade. E como precisamos de cristãos na sociedade. Era um grupo muito bom. E eu era entusiasmado com eles. E eles eram entusiasmados com o grupo. Só que, justamente por causa do excesso de trabalho no colégio e nos encontros de jovens, eu acabei ficando doente, tuberculoso. Fui para o sanatório, passei um tempo no sanatório. Eu fui um mês muito comportado dentro do sanatório, fiquei no meu quarto, muito tempo de cama. Mas passado um mês, eu comecei a agir, porque eu logo descobri que no mesmo saguão, no mesmo corredor onde eu ficava, havia vários quartos com jovens. O que eu fiz? Comecei a ir de quarto em quarto para entabular uma conversa com os jovens. De início foi só conversa, mas aí saiu de tudo. Tudo que de bom você pode calcular saiu nesses encontros meus com eles. Tanto assim que, quando chegou a época do Natal, eles pediram uma missa e eu ousadamente conversei com as irmãs encarregadas do hospital. Elas foram compreensivas. Eu ensaiei as músicas entre o órgão e o violão, ensaiei as músicas com aqueles jovens. E na noite de Natal, que beleza, eles quiseram que fosse à meia-noite. Em geral, nas paróquias é 8 da noite, no máximo 10 horas da noite. Eles quiseram que fosse à meia-noite. Lá estávamos nós, a capela abarrotada, todos eles jovens, tuberculosos, e adultos também, tuberculosos, estavam lá. E celebramos a missa, cantamos, era maravilhoso ver aqueles jovens cantando a plenos pulmões, tuberculosos. Já havia tanta afinidade entre nós, que eu pedi para a equipe de serviço lá em São Paulo, que viessem uns tantos para dar um encontro de jovens dentro do sanatório. E as irmãs consentiram. Aí que está o bonito. E vieram e deram um encontro. E eu também o tempo todo ativo, com meu violãozinho também. Conclusão. Quando o meu superior foi ao sanatório, o médico disse ao meu superior: se o senhor quer que o padre se cure, tire-o do sanatório. Essa vai ser uma medalha que eu vou receber no céu. Glória a Deus. E realmente ele levou a sério. E me tirou do sanatório, mas me tirou também do meu trabalho. E me trouxe aqui para Lorena, bem próximo aqui de Aparecida. Agora Tinguetá e logo depois Lorena. E o pior foi o seguinte, que eu percebi que quanto mais passava o tempo, mais eu ia sendo deixado de lado no meu trabalho. Eu já era substituído e eu já não tinha mais chance, já não tinha mais vez. Isso me deu muito claro, eu estava totalmente errado, me deu muito ressentimento, muita mágoa dos meus superiores, a ponto de não orar mais.
Não é que eu me propus, não vou orar mais. Não, mas nessa situação, com o meu interior totalmente embrulhado, eu não tive mais como orar. Não orava mais. Conclusão. O que foi que aconteceu? Em Lorena, depois de um ano em também que eu fui comportado, eu retomei o trabalho com os jovens de Lorena, que participaram do encontro de jovens. E todos os meses nós nos reuníamos, eles tinham reuniões semanais, mas todos os meses reuniam-se todos, né, para um momento especial, no qual nós tínhamos uma palestra, um testemunho, tínhamos a missa. E eu propus ao padre Irineu, naquele tempo, hoje Dom Irineu, bispo emérito de Lins, que ele viesse falar para nós a respeito de ação, agir. E ele veio. Só que ele pegou a Bíblia, partindo do Novo Testamento, especialmente a partir dos Atos dos Apóstolos, e começou a mostrar a ação do Espírito Santo nos primeiros cristãos. E ele ia mexendo na Bíblia, página por página, pedaço por pedaço. Eu fiquei num dilema. Por um lado, eu estava interessadíssimo por aquilo que o padre Irineu estava falando. Porque eu conhecia aquelas passagens da Bíblia, mas não naquele aspecto que ele estava mostrando, da ação do Espírito Santo nos primeiros cristãos. Por outro lado, eu disse, mas eu convidei o padre Irineu para falar sobre ação. Quando é que ele vai falar sobre ação? Conclusão, nessa briga dentro de mim, chegou um momento que eu não aguentei. Eu saí pelo fundo da sala de palestras, fui à capela, e lá na capela eu disse ao Senhor no Santíssimo Sacramento, Senhor, eu estou entendendo que é disso que eu preciso. Eu não estou compreendendo o que é isso, mas eu estou entendendo que é disso que o Senhor está, que é disso que eu estou precisando. Senhor, Ele tem falado bastante do Espírito Santo. Se é do Espírito Santo que eu preciso, como os primeiros cristãos, me dá, Senhor. Daí terminei a minha oração, eles terminaram a palestra. Nós tivemos intervalo, tivemos a missa. Quando terminou a missa, os jovens foram embora. Eu fui fechando as janelas e as portas do colégio onde realizamos aquele encontro. E nisso tocou o telefone. Eu fui atender, era o padre Lauro, um redentorista aqui de Aparecida, dizendo, olha, eu fiquei sabendo que o padre Haroldo vai fazer uma experiência de oração aí para vocês. Eu tenho 2 colegas meus que estão interessados. Você arruma 2 vagas para eles? Eu falei, arrumo sim. Mas eu não sabia nada a respeito do padre Haroldo vir a Lorena, vir ao nosso colégio, vir ao nosso seminário. Não sabia nada disso. Mas eu prometi e realizei. Uma coisa que eu esqueci, que é importante, é que no fato de não rezar mais, eu tinha feito um propósito de toda a noite, antes de deitar, eu rezar o Vinde Espírito Santo. Eu fui fiel. Era só isso que eu rezava.
nada mais ia à missa, né? Mas eu era fiel. Tanto quanto eu era fiel à missa, eu era fiel também. No final do dia, rezava o Vinde Espírito Santo. Eu não imaginava que estava pedindo aquilo de que eu necessitava. Quando chegou na véspera, meu superior disse: olha, amanhã você precisa ir atender as missas de uma paróquia aqui vizinha, na cidade de Silveiras. E de tarde vamos ter reunião dos professores. Era dia 2 de novembro. Para mim não foi fácil, porque eu queria muito participar daquele encontro chamado Experiência de Oração com o Padre Haroldo. Mas bonito, depois que eu rezei o Vinde Espírito Santo, eu entreguei nas mãos de Deus. Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor vai cuidar disso. Eu, da minha parte, abro mão, não vou mais poder participar, não vou, pronto, terminado. No dia seguinte, o Padre Haroldo chegou e me deram notícia que ele queria falar comigo. Eu fui, nos encontramos, nos cumprimentamos, meu superior estava ao lado. Daí ia começar, eles começaram a entrar, o Padre Haroldo entrou também, e eu já dei meia volta a volver, e o meu superior disse: vai fazer. Eu disse: mas o senhor mesmo me escalou para as missas naquela paróquia, e à tarde vai haver reunião dos professores. Não, eu me viro com isso, vai participar. E eu entrei. Foi um dia muito rápido. 2 palestras de manhã cedo, almoço, um longo descanso. Além disso, houve um cafezinho antes de voltar para a sala de palestras. E a última palestra à tarde. Depois da palestra, fomos todos para a capela para a missa de encerramento. Foi só isso que aconteceu. Mas eu bebi tudo aquilo com uma avidez. A respeito de carismas, por exemplo, eu sabia pela Bíblia, pela teologia, mas daquele jeito que o Padre Haroldo falou, para mim foi novidade total, ver dom de línguas acontecendo, ver dom de curas acontecendo, e os outros dons, foi uma coisa assim espetacular. Os testemunhos que ele trouxe a respeito de pessoas que foram renovadas, transformadas, foi um espetáculo. Graças a Deus, fomos até o final daquela palestra. Tivemos a missa. No fim da missa, na sacristia, o Padre Haroldo disse: se vocês quiserem, para nós padres, se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre vocês, para que vocês recebam esse batismo no Espírito Santo. Os meus colegas padres olharam um para o outro, e padre muito desconfiado, né? Mas pegava mal não aceitar. E aceitamos. Só que, não sei o que aconteceu com os outros, mas eu desejei do fundo do meu coração. No fundo do meu coração eu quis que eu recebesse aquilo que o Padre Haroldo chamava, e era novidade para mim, de batismo no Espírito Santo. Ele chegou e pôs as mãos sobre mim, e você diria: tchá, 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 tchá. Só que não aconteceu nada. Eu não senti nada. Nem positivo, nem negativo. Mas, naquela noite, sozinho, nos pátios do colégio, eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Não era ainda oração em línguas, porque naquele tempo não se frisava muito o dom de línguas, mas a oração fluía de dentro de mim. E o mais lindo, a partir daí, no dia seguinte, nos dias seguintes, na semana seguinte, no mês seguinte,
Eu não era ainda aquilo que eu precisava ser. Eu não era ainda aquilo que Deus queria que eu fosse. Mas eu já não era mais aquilo que eu era. Eu era uma pessoa totalmente nova. Quanto ao restante, eu não preciso dizer a você. É só olhar a obra que Deus pôs nas nossas mãos para perceber como realmente aquele batismo no Espírito Santo funcionou. Por isso, obrigado. Obrigado.